Marcos 1, do 9 em diante, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Você pode se assentar, por favor. Aleluia. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado. Eu sei que você já orou por ela. Talvez você está sentindo um pouquinho de frio hoje. Na sexta-feira, nós recebemos uma notícia que o nosso sistema de calefação pifou, parou de funcionar. E parece que o inimigo espera no dia mais frio do ano para fazer com que o negócio não funcione. Aí o americano me ligou e falou: mas não se preocupe, eu vou levar 2 aquecedores móveis que vai ajudar você. O problema é que ele trouxe, mas não ligou eles. Então não resolveu de nada, deixou aqui dentro. A sorte é que os nossos irmãos vieram ontem aqui e perceberam, e daí puderam ligar os aquecedores. Nós colocamos, eu não sei se você está sentindo um pouquinho de cheiro de queimado, nós tínhamos um aquecedor a gás aqui no centro da igreja, funcionando antes do culto para dar uma aquecida, né? E agora nós vamos depender do calor humano. Então você vai ter que me ajudar a pregar hoje. Você vai ter que estar movimentando, pelo amor de Deus. Você vai ter que pular, gritar, chacoalha a pessoa que está do seu lado, abraça, faz alguma coisa, porque senão nós vamos morrer de frio aqui dentro. Amém? Os homens eu sei que não tem esse problema. Eu sei que são as mulheres, né? Eu olho para elas, elas estão todas com frio. Mas glória a Deus, Deus é bom. Deus é muito bom. Nós começamos na semana passada uma nova série intitulada O Reino de Deus. E o propósito dessa série é nós entendermos a mensagem de Jesus acerca do reino. Porque Jesus, como eu falei na semana passada, ele não veio ensinar justificação, santificação. Na verdade, ele pouco falou de graça, pouco ele falou até de outros assuntos que nós normalmente pregamos. Mas a mensagem principal de Jesus era o reino de Deus. E nós queremos entender o reino de Deus para experimentarmos o reino de uma forma que agrade a Deus. Porque se Jesus veio pregar algo, se a principal mensagem de Jesus era o reino, se era importante para Jesus, deve ser importante para a igreja. Deve ser importante para nós. Você concorda com isso? Amém? Só alguém aqui falou. Amém. Se foi importante para Jesus, se é importante para Jesus, deve ser importante para nós. E alguém pergunta: pastor, então por que os evangelistas, ou melhor, os apóstolos depois, que escreveram as cartas, falaram tão pouco acerca do reino? Nós vamos ver algumas menções nas cartas de Paulo, mas pouquíssimo se fala de reino nas cartas de Paulo, ou nas cartas de Pedro, de Tiago, comparado com aquilo que está no Evangelho. Eu entendo que os apóstolos, ou os escritores das cartas, eles não queriam mais provar o reino, porque já viviam o reino. Jesus veio anunciar a chegada de um reino, eles estavam já inseridos dentro de um reino. Então qual era o propósito das cartas? Nos ensinar a viver neste reino. Por isso que Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles tinham um propósito: nos ensinar os princípios, leis, os parâmetros do reino. Eles estavam ensinando como nós devemos viver. Jesus veio anunciar. Mas para eles era uma realidade tão forte, tão real, que eles não estavam tentando provar a existência de um reino. Eles já viviam no reino. Paulo falou assim: o reino de Deus não é comida nem bebida. Essa mensagem deve ser pregada todo domingo para os crentes. O reino de Deus não é comida nem bebida. Porque tem um povo falando, eu já falei isso também várias vezes, que crente não bebe, mas come pra caramba, não é? Mas o reino de Deus não é... O reino de Deus não é comida nem bebida. Reino de Deus não é isso, mas é o quê? Justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. Então Paulo, ele sim dá algumas coisas sobre o reino, mas as suas cartas, os seus ensinamentos eram as leis do reino, como nós devemos nos portar, agir dentro do reino de Deus. E muitos de nós ainda não sabemos viver o reino de Deus. Por quê? Porque é mais fácil viver uma religião do que o reino. É mais fácil você ter alguém dizendo para você, olha, faz isso, 10 Aves Marias, 5 Pai Nossos, você vai lá, faz isso, anda de joelho 2 milhas, se você fazer isso, você vai ser salvo. E nós preferimos, eu dei um exemplo, logicamente que não é nosso, eu espero, mas nós preferimos viver uma religião do que o reino, porque é mais fácil entender a religião. Porque o sistema do mundo funciona dessa forma. Você faz algo para conquistar algo. Você faz algo para alcançar. Você trabalha para ter dinheiro, para comprar uma casa, um carro. Então, as consequências daquilo que você conquista depende daquilo que você faz. Isso é religião. Religião é aquilo que você faz para conquistar a salvação. Reino é aquilo que o rei fez para te dar a salvação. Só quem entendeu tinha dado glória a Jesus. Uma vez eu falei isso numa igreja pentecostal, gente. Jesus não veio estabelecer uma religião. Pastor, eu sou crente há tanto tempo, nasci no evangelho, não importa. Jesus não veio estabelecer uma religião. Ele veio estabelecer um reino. A grande verdade é que se você ler a Bíblia cuidadosamente, você vai ver que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de um rei e de um reino. Jesus veio estabelecer um reino. A mensagem principal de Jesus era o reino de Deus. É por isso que assim que ele é batizado, assim que ele passa pela tentação no deserto, ele começa a anunciar a chegada do reino de Deus. Ele não começou a anunciar a chegada da igreja evangélica. Ele não anunciou a chegada da igreja católica, da igreja batista, da igreja Freedom. Não, ele anunciou a chegada do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Eu dei uma definição na semana passada, eu estou apenas recapitulando algumas coisas. O reino de Deus é o lugar onde Deus tem total domínio, autoridade e senhorio. O Senhor Jesus não veio estabelecer uma religião, Ele não veio estabelecer uma organização, Ele veio estabelecer algo, um lugar, um ambiente onde Deus tem total autoridade, onde Deus tem total domínio. É isso que Ele veio fazer. Eu falei na semana passada que quando nós nascemos de novo, nós não nascemos numa religião. Ah, agora eu levantei a mão e me tornei crente. Não, quando nós passamos pelo novo nascimento, nós nos tornamos parte do reino de Deus. E o reino não tem membros, o reino tem cidadãos. Amém? Eu terminei semana passada mais ou menos falando que o novo nascimento é apenas a entrada do reino. É como se você entrasse no lobby do reino. É o novo nascimento. Mas muitos de nós não usufruímos do reino, pois não entendemos como ele funciona. Por isso, a primeira coisa que nós temos que fixar na nossa cabeça, e essa definição deve estar bem firme dentro de você, que o reino de Deus é o lugar onde Deus tem total domínio, autoridade e senhorio. O que nos salva não é o Jesus Salvador, mas o Jesus Senhor. Agora eu quero que você analise isso dentro de você, da sua vida. Eu não posso julgar, ninguém pode julgar, apenas você mesmo. Será que Deus tem tido total autoridade, domínio e senhorio das nossas vidas? Porque a resposta para essa pergunta vai determinar se nós estamos no reino ou não. Fala Deus, fala Deus. A grande verdade é que a resposta para essa pergunta determina, será que Deus tem total domínio da minha vida? Não. Eu não estou falando de 90%. Pastor, se o senhor soubesse, eu deixo Deus fazer ali, ele mexe nessa área, ele mexe naquela. Mas nessa aqui, isso aqui não, pastor, aqui não pode.
Você quer ver uma área que Deus pega bastante a gente? Nós fazemos tanto para Deus, às vezes a gente se esforça, tal, a gente luta, a gente está na igreja, a gente faz tudo, a gente ora, tudo, mas não toca no meu dinheiro, Jesus. O meu dinheiro, esse eu trabalhei, eu suei, eu bati tanto martelo, preguei tantos pregos, arrumei tantos carros, limpei tantas casas. Esse aqui é meu, Senhor, esse o Senhor não toca. Será que Deus tem total domínio, autoridade e senhorio das nossas vidas? Porque se existe uma área em que Ele ainda não tem domínio, autoridade e senhorio, nós ainda não estamos participando do reino na sua plenitude. Você concorda com isso? Amém? Essa é uma resposta que nós devemos dar a nós mesmos. Nós devemos analisar a nossa própria vida. E por que eu toquei no aspecto de dinheiro? Porque nós estamos na nação mais capitalista do mundo. Nós estamos na nação onde Mamon reina. E o que prende os crentes aqui, muitas vezes, é o dinheiro. Eu não estou falando que você tem que dar tudo o que você tem, não. Mas quantas vezes nós oramos e perguntamos, Deus, onde eu devo investir o meu dinheiro? Deus, onde eu devo abençoar? Quem que o Senhor quer que eu abençoe este mês? Você tem costume de fazer essas orações? Senhor, olha, me sobrou $100 este mês. Eu guardo ele na minha conta poupança, ou o Senhor quer que eu abençoe alguém com ele? Isso é domínio, autoridade e senhorio. Senhor, eu tenho a sexta-feira livre. O que o Senhor quer que eu faça na sexta-feira? Eu vou ficar o dia todo dormindo em casa, assistindo uma televisão, um Netflix, eu vou ler a Bíblia, ou o Senhor quer que eu vá abençoar alguém, ajudar alguém a cuidar dos bebês, ajudar alguém a limpar uma casa? O que o Senhor quer que eu faça com o meu tempo? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque total autoridade, domínio e senhorio significa que eu não sou mais dono da minha vida, nem do meu tempo, nem dos meus recursos. Ele é totalmente senhor da minha vida. Essa palavra senhor, ela não faz justiça no português ou até no inglês. Porque essa palavra senhor era aquele que era dono de escravos. Você já ouviu falar do escravo de orelha furada? Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos escravos de orelha furada. O que é isso, pastor? Antigamente, quando um escravo, normalmente os escravos eram serviçais que estavam pagando dívidas. Se a Daniele me devesse $5.000, ela não conseguisse pagar, ela iria trabalhar para mim por um tempo, até que ela pagasse a sua dívida. E ela era considerada uma serva, uma escrava, e eu o senhor. Porém, no final desse tempo que ela trabalhou, a Daniele falou, uau, o Adaelton é um bom patrão, ele me tratou bem, ele me deu comida, me deu moradia, ele cuidou da minha família, ele me abençoou. Sabe de uma coisa? Eu quero continuar servindo ele. O que aconteceria com esse escravo, com essa escrava? Ela receberia um brinco, como sinal que ela agora decidiu servir voluntariamente aquele senhor. Esse escravo chama escravo da orelha furada. Aquele que voluntariamente decidiu servir a um senhor. A Bíblia fala que nós somos escravos de orelha furada do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele não força ninguém a servi-lo. Nós voluntariamente decidimos servi-lo. Mas o que isso significa? Que eu não tenho mais direitos, eu não tenho mais autoridade, eu não tenho mais nada para reclamar, porque a minha vida pertence ao meu Senhor. Isso é total domínio, autoridade e senhorio. Eu me tornei escravo voluntariamente, porque Ele é um Senhor bom, porque Ele é amoroso, porque Ele me salvou, porque Ele me comprou, porque Ele pagou pelos meus pecados. Aleluia! Isso é total domínio. Então a resposta é: como Ele tem dominado a minha vida? Como Ele tem sido Senhor da minha vida? Porque se no momento que eu não gosto, eu calo a voz dEle para seguir aquilo que é meu, Ele ainda não é meu Senhor. E Jesus então veio estabelecer um lugar onde Deus tem total autoridade, domínio e senhorio. Porém, existem dois aspectos
Eu sei que hoje eu estou ensinando, gente. Por favor, me ajuda. Mesmo que é um ensino, mesmo que seja um ensino, você dá um glória a Deus, um aleluia. Quando eu tomo água, você aproveita o silêncio, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Fala, ei, palavra boa, aleluia, glória a Deus. Aê, aleluia. Ei, Jesus. Cante avivado é assim mesmo, até não tomando água ele dá glória a Deus aí, ó. Aleluia. Existem dois aspectos do reino de Deus, e eu quero que nós entendamos isso bem, porque nós precisamos entender para aplicar isso na nossa vida. Primeiro, o reino de Deus é uma realidade presente, e ele também é uma realidade futura. Ele é uma realidade presente, agora, ele está entre nós, está dentro de nós, porém a sua forma física é futura. Ele é presente no aspecto de autoridade, domínio e poder, como eu falei. Os princípios, as leis dele já estão hoje ativos no mundo, porém a sua forma física ainda está esperando um tempo futuro, ok? O que está ativo hoje? Autoridade, princípios e leis. O que autoridade, princípios e leis formam? Cultura. Então a cultura do reino, tudo que engloba as realidades do reino, já estão ativas nos dias de hoje, menos a sua forma física, e eu vou explicar isso. O seu aspecto físico está reservado para um tempo futuro, onde Deus terá total controle da terra e da criação. Isso na Bíblia acontece frequentemente. Nós vemos Deus agindo dessa forma frequentemente durante a Bíblia. Eu vou explicar para você, só para você ter uma noção. Isso é um termo teológico que fala assim, agora, mas ainda não. Repita isso comigo, agora, mas ainda não. Na teologia, isso explica algumas realidades que já estão ativas no mundo hoje, mas que serão completas quando Jesus voltar para buscar a sua igreja e estabelecer o seu reino. Como assim, pastor? Paulo, em Romanos capítulo 8, ele fala que nós já fomos adotados, então, agora, mas que nós ainda seremos adotados, ainda não. Como que isso funciona? Nós já fomos adotados por Deus, nós temos estado, posição de filhos de Deus, mas ainda seremos, na plenitude dos tempos, nós seremos transformados e nos tornaremos filhos de Deus. Efésios fala assim, nós fomos redimidos, Efésios capítulo 1, versículo 7, mas ainda aguardamos a redenção, agora, mas ainda não. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Isso não nega a verdade daquilo que é agora. Está dizendo que existe uma realidade agora, mas ela será completa no futuro. Amém? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 1, nós já fomos santificados, mas estamos ainda sendo santificados e seremos de uma vez por todas santos quando aquele que é santo aparecer. Agora, mas ainda não. Deus, na sua sabedoria, Ele já completou a obra de redenção na cruz do Calvário. Só para nós entendermos. Nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos ainda salvos. Agora, mas ainda não. Por que Deus faz dessa forma? Porque Deus queria garantir uma verdade no presente, mesmo que nós ainda não vemos fisicamente. Semelhantemente, o reino de Deus já é agora, mas ainda não. O reino de Deus é presente no seu aspecto de cultura, de princípios, de leis, mas a sua realidade física, o controle de Deus total sobre a terra e sobre toda a criação, é um aspecto ainda futuro. É por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O que é penhor, gente? Me ajuda aí. O que é penhor? A garantia. A Bíblia fala que Ele é a garantia da nossa salvação, Ele é o penhor da nossa salvação, Ele é o selo da nossa salvação. Nós já fomos comprados, nós já fomos selados, nós já fomos lavados, mas Ele ainda vai nos buscar para estar com Ele eternamente. A obra será completa na vinda de Cristo, porém,
ainda que não aconteceu na sua plenitude, não nega a realidade da obra presente. Nós já fomos santificados, nós já fomos redimidos, nós já fomos lavados, nós já fomos perdoados, mas nós ainda seremos salvos completamente quando aquele que nos salvou voltar para nos buscar. Diga amém. Ele nos salvou. O fato de nós esperarmos por algo futuro não nega a realidade daquilo que é presente. Ok? Estamos todos juntos? É por isso que nós já podemos experimentar o reino hoje, mesmo que ele ainda não seja fisicamente presente. E o Espírito Santo é a prova daquilo que nós já somos, enquanto esperamos aquilo que havemos de ser. Você não entendeu? O Espírito Santo, a presença dele dentro de mim e de você, é a prova daquilo que nós somos enquanto esperamos aquilo que havemos de ser. Porque mesmo que ainda nós não somos aquilo que havemos de ser, o Deus já nos vê como se nós já fôssemos. Confundi até eu mesmo agora. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você ainda, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, pastor, Paulo falava assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Mesmo que eu ainda não seja na plenitude, completamente, o Espírito Santo é a prova que Deus já me vê como se eu já fosse. É por isso que o Espírito não se afasta de mim a cada pecado, você sabia disso? Porque ele não está olhando para quem eu sou agora, ele está me vendo com aquilo que eu já serei. É por isso que ele não desiste de você. Você já pensou se o Espírito Santo saísse e voltasse cada vez que nós pecássemos? Você já pensou, seria um bungee jump espiritual? Já viu isso? Seria mais ou menos um bungee jump. O Espírito Santo pecou, saiu, voltou, arrependi, voltou. Ei, por que ele não sai? Porque ele não está olhando para a realidade presente apenas, ele já sabe, ele já conhece, ele não é limitado ao tempo. Ele já sabe quem você será na plenitude dos dias. Para. Irmão, se eu fosse você, eu tinha dado um glória a Deus, um aleluia, porque Deus não desiste de você, independente do que você tem feito ou deixado de fazer, Ele sabe quem você será. Ele não te comprou. A Bíblia fala assim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Pecadores. Mesmo quando você era um pecador, Ele já via você santo. Aleluia, glória a Deus. E o reino de Deus tem essas duas realidades. Tem a realidade presente e a realidade futura. Eu quero falar primeiro da futura para você. A realidade futura, para nós entendermos o reino, vai ser quando Cristo voltar para reinar fisicamente aqui nessa terra. É o cumprimento das promessas que Deus fez à linhagem de Davi. E Deus não mente, não se arrepende, não volta atrás. Deus falou para Davi, 2 Samuel, capítulo 7, 1 Crônicas, capítulo 17. Deus falou para Davi, olha, eu vou estabelecer o teu trono eternamente, e da tua descendência eu vou levantar um que reinará eternamente. O seu domínio será completo sobre a terra, sobre toda a criação, sobre os animais, sobre os povos da terra. Deus prometeu para Davi que ele iria levantar um descendente de Davi que reinaria eternamente. Este reino é o cumprimento da promessa que Deus fez para Davi. Chama-se o reino milenar de Cristo aqui na terra. Pastor, o que é isso? O reino milenar é quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino fisicamente aqui na terra. E isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, quando ele voltar para estabelecer o seu reino aqui na terra. A Bíblia fala que ele se assentará no trono de Davi, ele vai reinar sobre todas as nações, todas elas irão trazer-lhe tributos, adoração. Será obrigatório eles virem adorar ao Rei Jesus todos os anos, e as nações que não vierem, ele vai reter a chuva. O reino de Deus fisicamente vai ser um reino de 1000 anos na terra, onde ele reinará com mão forte, com braço forte. A Bíblia fala. Eu quero que você abra comigo algumas referências para nós lermos sobre isso. Isaías capítulo 11, por favor. Por favor, já marque na sua Bíblia. Isaías capítulo 11.
Olha o que fala. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. O reino milenar de Cristo, haverá paz imposta na terra. Cristo, através da sua palavra, vai estabelecer paz. O menino poderá guiar um leão e um cordeiro ao mesmo tempo, porque não haverá mais iniquidade naquele tempo. Aqueles que se rebelarem contra ele serão totalmente destruídos. Isaías ainda, capítulo 65, por favor. 65:20, eu quero que você entenda isso. De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros e liteiras, e sobre mulas e camelos ao seu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Todo o povo da terra vai vir adorar ao Rei Jesus neste tempo. Ele vai estar fisicamente aqui na terra. Fisicamente, o seu trono será físico, a sua presença será física aqui na terra. Olha o que fala Zacarias, capítulo 14, por favor. Eu sei que é muito texto, gente, mas eu preciso mostrar isso para vocês. Zacarias capítulo 14, versículo 6 em diante, por favor. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer, ainda será dia claro. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Ele reinará de Jerusalém toda a terra por 1000 anos. E o que vai acontecer após esses 1000 anos? Não quero pregar escatologia. A Bíblia fala que ele vai devolver o reino, depois de ter posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, vai devolver ao Pai. Aí virá o fim, novos céus e nova terra. Este reino milenar é cumprimento das promessas de Deus. Já passaram mais de 4000 anos, e Deus ainda vela pela sua palavra. Ele vai cumprir. O reino milenar de Cristo na terra será uma realidade. E o que vai acontecer? Nós reinaremos com Cristo os povos da terra. Quando a Bíblia fala assim, nós vamos reinar com Cristo, é no reino milenar de Cristo. Nós vamos reinar com Ele na terra. Nós seremos os seus embaixadores, os seus prefeitos, os seus serviçais. Nós seremos aqueles que vai fazer o governo de Cristo ser estabelecido sobre a terra. E isso acontecerá após a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Então, esse é o aspecto futuro do reino. Mas o aspecto presente desse reino não veio de uma forma física. Quando Jesus estava diante de Pilatos, João capítulo 18, no versículo 36, Pilatos perguntou: você é rei? Você tem um reino? Você é o rei dos judeus? Jesus falou: olha, o meu reino não é deste mundo.
Se fosse deste mundo, eu tinha falado aos meus ministros e eles viriam me socorrer. Lucas capítulo 17, no versículo 20, Jesus diz assim aos fariseus, aos seus discípulos, melhor, por causa de uma pergunta dos fariseus: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Coloca Lucas 17, 20, por favor, e 21. Lucas 17, 20 e 21. Ele está aqui ou lá? Volta no 21. Porque o reino de Deus está entre vocês. Essa palavra entre, na verdade você vai ver que muitas versões falam dentro de vocês. Porque a palavra entos, no grego, essa palavra literalmente significa dentro, interior. O que Jesus estava falando? O reino não vem de uma forma física ainda, ele vai vir de uma forma espiritual, de uma forma cultural, de uma forma de princípios e de leis, dentro do coração daqueles que nasceram de novo. O reino de Deus não veio fisicamente, ele veio para aqueles que creram e agora está estabelecido dentro deles. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 20, que nós somos agora o quê? Embaixadores em nome de Cristo. Por quê? Porque o embaixador não está na sua pátria, mas ele representa tudo que a sua pátria é. Estamos entendendo até agora? Então nós não estamos no reino físico ainda de Cristo, porque ele ainda não se manifestou, mas nós já representamos tudo que o reino é. Eu não preciso estar fisicamente num lugar para representar os princípios e as leis e a cultura daquele lugar. O embaixador, quando vai para uma nação, ele está longe da sua pátria, longe da sua nação, mas a sua residência é tomada como parte da nação que ele representa. Você sabia disso? A residência do embaixador, tanto quanto a embaixada, são partes da nação que ele representa. Por isso que as leis que regem aquela residência ou aquela embaixada são as leis do país que ele representa, não as leis do país que ele está. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Deus. O mundo jaz no maligno, mas na minha casa, na minha residência, no meu coração, as leis que regem a minha vida representam um reino celestial. Ei! Aleluia! Ei, eu não preciso estar fisicamente para representar aquilo que ele é. O reino de Deus não está ali, o reino de Deus não está lá, ele está dentro de você, ele mora dentro da sua casa, ele mora onde você estiver, você está representando o reino de Deus. É por isso que Jesus falou, o reino está dentro de vocês. O reino está dentro de vocês. Uma das coisas que nós precisamos entender é que todos os princípios, leis, a cultura do reino partem da mente e do coração do rei. Representam o próprio caráter do rei. Jesus falou, o reino está onde? Dentro de vocês. O reino representa aquilo que o rei é. Então, quando Jesus falou, o reino está dentro de vocês, ele falou, é porque o rei irá habitar dentro de vocês. Só quem é crente está entendendo, olha só. O rei na pessoa do Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Aquele que ditou os princípios, as leis, a cultura, a forma como o reino existe e é estabelecido e funciona, ele habita dentro de mim e de você. O rei está morando dentro de mim e de você, portanto, nós somos embaixadores do rei, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores do rei. Onde você chegar, você levou os princípios, cultura do reino, você está representando o rei. Agora é por isso que eu perguntei, será que a autoridade, domínio e senhorio do rei estão sendo demonstrados na nossa vida? Porque aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, entende que está carregando o reino e o rei dentro dele. Mas pastor, o rei não vai ser Jesus? Sim, eles são um, você sabia disso? São pessoas distintas, mas um só Deus.
Você sabia que onde o Espírito Santo estiver, ali está o Pai, ali está Jesus na sua essência? Eles não têm distinção, não tem como separá-los. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita dentro de mim, de você. Portanto, onde estiver um portador da presença do Espírito Santo, aí chegou o reino de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas onde você chegar, se você está portando, se você está carregando a presença do Espírito Santo, onde você chegar se torna parte do reino de Deus. Ah, pastor, mas o mundo jaz no maligno. Sim, mas você carrega a presença do Deus Todo-Poderoso. Onde você chegar, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja na igreja, você está carregando o reino. Aleluia! O próprio rei estabeleceu dentro do seu coração um ambiente portador da presença. O novo nascimento, como eu falei, nos dá acesso ao reino, mas é o Espírito Santo que nos dá autoridade no reino. O novo nascimento, através do sangue de Cristo, nos deu acesso ao reino, mas o Espírito Santo nos dá autoridade no reino. Um dia, tinha uma pessoa endemoniada. Vieram 3 filhos, 3 irmãos, tentar expulsar o demônio. Aí olha o que eles falaram: sai dele, demônio, em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio olhou para ele e falou: olha, eu sei quem é Jesus, conheço Paulo. Pegou eles, agarrou eles, deu uma surra neles, que eles saíram nus, envergonhados, porque aquele que não tem o Espírito Santo não tem autoridade do reino. Não adianta você usar o nome de Jesus se você não carrega a presença do Espírito Santo. Aquele que dá autoridade no reino chama-se Espírito Santo de Deus. Agora, quando Paulo, uma vez, uma mulher estava andando atrás de Paulo, e ela falava: escutem esses homens, eles são homens de Deus. Aparentemente era uma frase bonita, estava elogiando o homem de Deus, e a Bíblia fala que isso durou alguns dias. Paulo, incomodado com aquilo, falou: sai dela agora em nome de Jesus. E os espíritos adivinhadores saíram da mulher, porque quem carrega o Espírito Santo tem autoridade no reino. Não adianta você usar o nome de Jesus se você não está se rendendo à autoridade do Espírito Santo. O sangue nos deu acesso, o Espírito nos dá autoridade. Então, onde estiver um portador da presença de Deus, aí chegou a autoridade do reino. Jesus. Então, Jesus veio estabelecer um reino e não uma religião. E agora, vamos voltar para o reino hoje. Nós estamos acostumados, inclusive aqui na Freedom, a viver religião, porque a religião ela cria sistemas. E sistemas são fáceis de entender e de seguir. Mas o reino nunca produz um sistema. O reino produz uma cultura. Jesus não chamou a gente para viver sistemas, Ele nos chamou para viver a cultura do reino. Agora, a cultura do reino não pode ser vivida apenas dentro dessas 4 paredes. Aqui eu sou um crente bacana. Aqui todo mundo é um crente fervoroso. Aqui nós falamos línguas, aqui nós pregamos, aqui nós cantamos. A cultura do reino não está contida dentro de um lugar físico. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós agora somos o templo do Espírito Santo. Então Jesus não veio instituir uma religião, um sistema, Ele veio instituir um reino e uma cultura, uma autoridade, princípios e leis que não formam um sistema religioso, formam uma maneira de viver neste mundo tenebroso. Jesus, em sua oração, Ele falou: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde no mundo. Ele falou assim: por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Irmãos, existe uma cultura estabelecida neste mundo hoje, e ela está totalmente dominada pelo maligno.
totalmente dominada por Satanás. É apenas você ligar qualquer canal de televisão, você vai ver que a cultura está pervertida. Nós estamos vivendo dias de Sodoma e Gomorra. O que Jesus veio fazer? Ele veio quebrar o domínio da cultura de Satanás sobre nossas vidas e estabelecer uma cultura do reino dentro de nós. Uma cultura de uma pessoa que representa os valores do reino. O que é uma cultura? A cultura de qualquer pessoa são os valores intrínsecos de quem ele realmente é. A cultura do reino representa o caráter e o coração do próprio Deus. Jesus veio quebrar o domínio da cultura atual, o domínio da cultura de Satanás, e nos levar a viver num mundo tenebroso, sim, mas viver uma cultura diferente. Quantos estão comigo ainda? Diga amém. A cultura que Jesus veio estabelecer e nos chama para vivermos todos os dias, ela quebra os paradigmas e ensinamentos da cultura de Satanás, porque é uma cultura que nos ensina a amar os nossos inimigos. Isso é a cultura do reino. A cultura do reino nos ensina a amar os nossos inimigos. É muito fácil nós amarmos amigos. É muito fácil amarmos aqueles que nos tratam bem. Isso a cultura de Satanás também faz. Eles amam quem ama eles. Eles gostam de estar com os amigos. Mas a cultura do reino veio quebrar isso. E falar, agora vocês vão aprender a amar os seus inimigos. Mas espera aí, a minha vida está sob o domínio, autoridade e senhorio de Cristo? Você tem certeza? Estamos sob o domínio, autoridade e senhorio de Cristo para fazermos parte deste reino? Amém? Glória a Deus. Então, cultura do reino, amar os seus inimigos. O que nós temos visto hoje nas igrejas de Cristo é que está difícil até de amar os amigos, imagina os inimigos. O que nós vemos hoje é brigas, é igreja contra igreja, pastor contra pastor, irmão contra irmão, pai contra filho. E Jesus falou, não, eu vos ensinei a amar os seus inimigos. A cultura do reino é você aprender, é eu aprender a dar a outra face, a não revidar com a mesma moeda. Não é mais olho por olho, dente por dente. Agora, se me pedirem para andar 1 milha, eu ando 2. Agora, se me pedirem a túnica, eu dou a capa também. O que Jesus vai fazer é estabelecer uma cultura que vai totalmente contra aquilo que a cultura mundana diz. É uma cultura de dar a outra face. É uma cultura de levar o dano. Isso hoje está bem difícil. O que é isso, pastor? Salmo 15 fala assim, se você deu a sua palavra, mesmo que te custe muito, você não volta atrás na sua palavra. É uma cultura de levar o dano, de falar, para ganhar o meu irmão, para que ele não se escandalize em Cristo, eu vou levar o dano, eu vou perder dinheiro, eu vou sair por mal falado, não importa, mas para que o meu irmão seja salvo. É uma cultura que quebra tudo que Satanás estabeleceu no mundo. Satanás diz assim, não, se ele não te tratou bem, não trata bem também não. Você não vai se rebaixar para alguém. Jesus falou, não, é cultura de tirar a bacia, colocar a toalha na sua cintura e começar a lavar os pés dos seus irmãos. Não, mas ele me tratou mal, ele nem olhou para mim. Olha lá, pastor, olha lá, irmão. Cultura do reino quebra paradigmas de Satanás. Mas, pastor, o irmão só me trata mal. Ame os vossos inimigos. Cultura do reino. Levar o dano. Cultura do reino é uma cultura de perdoar. É uma cultura de perdão. Por quê? Porque Deus nos perdoou. E se Ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos alguém?
Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A cultura do reino vem mudar aquilo que o mundo fala, porque o mundo fala, se ele não pedir perdão, se ele não se arrepender, se ele não se ajoelhar nos meus pés, beijar os meus pés, implorar o meu perdão, eu nem olho na cara dele. Mas aí o reino vem e fala, não, porque Deus te perdoou, você deve perdoar o próximo. É bom ouvir sobre o reino, não é? Maravilhoso, não é? Mas é isso que liberta você e eu. É isso que nos faz mais parecido com Cristo. É isso que nos mantém crentes de verdade, porque tem muito crente falso aí por fora. Tem muita gente falando que é crente, mas na hora de cumprir princípios de reino, não cumpre. Porque olha porque é seu. Paulo fala assim, olha, busca o interesse dos outros e não o seu próprio. Cultura do reino é isso. Cultura do reino é aprender a perdoar, mesmo quando eu estou certo. Mesmo quando eu tenho razão. Mas pastor, foi ele que fez, foi ele que errou, mas Jesus te ordenou a perdoar. Ele tem domínio, autoridade e senhorio das nossas vidas. Se o meu mestre está mandando eu perdoar, eu não tenho opção, ou eu me torno um escravo rebelde. Eu não tenho opção. Cultura da generosidade. O mundo está falando, dá para mim. É meu, eu quero mais, é meu, deixa eu ganhar mais, deixa eu ficar mais rico. Mas o reino é generosidade. O reino é ajudar aqueles que não têm. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, ele fala assim, olha, preparem uma oferta de antemão, para ajudar a igreja, porque quando eles estiverem bem, e vocês necessitados, eles também vão ajudar vocês. Cultura da generosidade. Se nós ainda precisamos nos esforçar, por favor me entenda, se eu preciso ainda forçar você, incentivar você para amar, para perdoar, ou para ser um dizimista fiel na casa de Deus, você não está vivendo o reino, você está vivendo religião. Se precisa alguém, tem que martelar em você, tem que dar, tem que ser generoso. Se isso ainda precisa acontecer, você ainda vive um sistema religioso e não o reino de Deus. Eu acho que é por isso que nós raramente, talvez hoje é o culto que eu estou mais falando sobre isso. Raramente nós falamos de dinheiro, porque se eu tiver que forçar você a dar alguma coisa para a igreja, eu estou criando um sistema religioso. Você tem que dar por amor, por gratidão, por honra. Oh meu Deus, foi tão bom comigo. Ele é tão maravilhoso. Como eu não vou agradecer a Ele? Paulo falou assim, se vocês não conseguem ser nem fiéis, melhor, Jesus falou, se nas riquezas injustas vocês não conseguem fiéis, quem vai confiar vocês as justas? As riquezas injustas é aquilo que nós ganhamos aqui materialmente, é as coisas que nós nem merecemos na verdade. Se nós não conseguimos ser fiéis, mas ser generoso é princípio do reino, porque o nosso Deus foi generoso. Eu não estou falando generoso apenas na igreja, porque isso você já sabia. Na verdade, eu não entendo porque que a gente continua pregando isso nas igrejas, porque todo crente sabe da sua responsabilidade, todo crente sabe do que a Bíblia fala, todo crente sabe, ninguém precisa ficar pregando toda semana, mas é generosidade além dessa igreja, de ajudar alguém, de fazer compra para alguém, quando você sabe que alguém está necessitado. A Bíblia fala, se você sabe fazer o bem e não o faz, você sabe que o irmão não tem comida para colocar na mesa, e você fala assim, vai então, e vai lá trabalhar que Deus vai te dar, e você tem a possibilidade de comprar comida para esse irmão, a sua fé, a minha fé é morta. Tiago falou assim, se você apenas manda, vai lá e se aqueça, vai lá e se alimente, a sua fé é morta, porque a fé sem obras, ela é morta. O reino de Deus é um reino de generosidade. Pastor, e sabe de uma coisa? Por que o reino é amor? Por que o reino é perdão? Por que o reino é dar a outra face? Por que o reino é generosidade? Porque tudo no reino expressa o caráter e o coração do rei.
O nosso rei é amor. O nosso rei é perdão. O nosso rei é generoso. O nosso rei deu a outra face, ele se humilhou. Você já imaginou o rei do universo se humilhando numa cruz? Quem sou eu para dizer que tem algum direito? Quem sou eu para dizer, não, ei, eu estou certo, pastor, eu tenho que provas, está provado, eu tenho direito, pastor. Seu direito você abriu mão quando você decidiu fazer parte desse reino. Você não tem mais direito, entenda isso. Eu não tenho mais direito, porque eu só devo fazer aquilo que glorifica o meu Senhor. É bom ouvir sobre o reino. A oposição número 1 para Jesus e o seu reino nunca foram os pecadores. A oposição número 1 para Jesus e o seu reino foram sempre os religiosos. Porque os religiosos buscam os seus direitos. Sabe o que os fariseus falavam? Você não é digno, você não ora tanto quanto eu, você não jejua tanto quanto eu. Olha aqui, olha o tanto de dízimo que eu estou dando. Religião. Jesus olhou para uma viuvinha que deu 2 moedas. E ele olhou, mas essa deu mais do que aqueles. Por quê? Ela deu de todo o seu sustento. O coração dela estava no lugar certo. O coração dela estava no lugar certo. Jesus veio estabelecer um conflito com o reino religioso e o reino de Satanás. Ele veio quebrar as leis da religião e as leis do mundo de Satanás e estabelecer princípios e leis de um reino que expressam o seu coração. Abra comigo para eu terminar. Mateus capítulo 16, por favor. Você conhece muito bem esse texto. Mateus capítulo 16. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Eu sinto Deus aqui. Mateus 16. Eu quero ler com vocês a partir do 13, por favor. Mateus 16, 13. Amém. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Responda essa pergunta. Quem é Jesus para você? Se nós respondemos que Ele é apenas Salvador, nós não entendemos ainda. Quem é Jesus para vocês? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Continua. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Eu falei aqui que Mateus usa reino dos céus, enquanto Marcos e Lucas reino de Deus, porque Mateus não queria usar o nome de Deus, porque o seu evangelho foi escrito para judeus. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra, será ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. E Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus está caminhando e pergunta: quem eles estão dizendo que eu sou? Ah, Senhor, os fariseus estão dizendo que é João Batista. Os saduceus estão dizendo que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro se levanta e fala: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para ele:
bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi meu Pai no céu. E ele fala, porém eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Agora, esse artigo pedra aqui, tá, é diferente de Petros e Petra, eu sei. Muitos têm dito que Jesus, na hora que ele fala isso, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, falando de si mesmo, eu edificaria a minha igreja. Mas eu entendo este texto de uma forma diferente. Eu entendo que Jesus falou sobre esta pedra, na declaração que Pedro fez. Porque Pedro falou o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele falou assim, sobre essa declaração, de que eu sou o Cristo. Por quê? Porque o Cristo viria estabelecer um reino. O Cristo estava trazendo um reino para essa terra. E ele falou assim, ó, sobre essa declaração, de que eu sou o Cristo, o esperado, o ungido, eu estabelecerei a minha igreja. Essa palavra igreja é a palavra eclesia, você conhece. O que significa eclesia? Tirados para fora. O que é tirados para fora? No sistema grego e também romano, o governo, principalmente nas cidades da Grécia, nas cidades helenistas, eles tinham um conselho de governadores, ou um conselho de deputados, de prefeitos, que regiam a cidade. Esses prefeitos, esses legisladores, melhor, eles estabeleciam as leis, as regras, eles decidiam as coisas da cidade. Por exemplo, nós temos que fazer um parquinho para a criança ali, nós precisamos reparar aquela estrada lá, nós precisamos fazer um esgoto aqui neste lugar. Eles decidiam o que deveria funcionar e ser feito na cidade. Este grupo de legisladores chamava-se eclesia. Eles eram tirados para fora da população e instituídos como legisladores, como governadores de uma cidade. Você está entendendo até agora? Jesus falou assim, sobre esta pedra, sobre essa declaração de que eu sou o Cristo, e eu vim estabelecer um reino, eu vou agora estabelecer a minha igreja, a minha eclesia. Eu vou tirar alguns legisladores deste mundo e vou trazê-los para fora. Agora, o que ele falou assim? E as portas do inferno não prevalecerão contra a eclesia. E ele continua. E eu vou dar a vocês as chaves do reino. Porque quem era legislador mandava na cidade, tinha a chave da cidade. Então eu vou dar para vocês as chaves do reino. E tudo que você ligar, será ligado. Esse ligar aqui, por muito tempo eu entendi errado, talvez por causa do meu português. Mas eu entendi que era tipo ligar um switch. Ligar como é que fala o negócio da luz ali? Um interruptor. Vamos ligar o interruptor e desligar. Não é isso. Tudo que vocês amarrarem, tudo que vocês prenderem, será prendido. E tudo que vocês soltarem ou libertarem, já está libertado nos céus. Ele falou assim, de acordo com a sua declaração de que eu sou o Cristo, e que eu vim estabelecer um reino, eu vou tirar vocês para fora, vou estabelecer vocês como legisladores do meu reino, e vou dar chaves para você. Quantos aqui são eclesia? Porque eclesia tem chave do reino. Eclesia, igreja, tem autoridade de ligar e desligar. Ele falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que foram tirados para fora. As portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, isso aqui não é para quem senta em cadeiras de igreja. Isso não é para quem assiste cultos. Isso é para quem entendeu o reino e vive os princípios e culturas do reino. Porque ele vai dar as chaves do reino. E tudo que nós ligarmos, quando nós vivemos os princípios e cultura do reino, tudo que nós ligarmos será ligado. E tudo que nós desligarmos já foi desligado. É autoridade. Ele falou, Pedro, eu vou terminar, eu prometo. Pedro, depois saiu esses negócios aí, gente. Pedro, sobre essa declaração sua de que eu sou o Cristo,
E eu provo para vocês que era isso que ele estava falando, olha só. No versículo 20. Então Jesus ordenou aos discípulos a que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Por que ele não queria falar? Porque se ele falasse que ele era o Cristo antes que eles entendessem o reino de Deus, eles começariam a querer criar uma revolução e falar: o Cristo chegou, ele vai reinar agora na terra, vamos colocar ele num trono aqui, vamos fazer uma revolução, vamos lutar contra Roma. E ele falou: não, ainda não falem que eu sou o Cristo, não anunciem para ninguém, porque eu estou apenas estabelecendo a minha eclesia, tirando para fora, estou dando autoridade, chaves do reino, e tudo quanto vocês ligarem será ligado. Agora, como que nós vamos ter autoridade de eclesia, autoridade no reino, se nós não aprendemos a viver no reino ainda? Se no momento que o reino bate contra algo que eu quero, confronta algo em mim, eu abro mão do reino para viver aquilo que me atrai, que me agrada. A autoridade não foi dada para a igreja em geral. Eu vou explicar. A autoridade não foi dada para aqueles que apenas nasceram. Não. A autoridade foi dada para aqueles que entenderam que são eclesia, tirados para fora. Um grupo de pessoas com poder de legislação. Um grupo de pessoas que entendeu que tem as chaves do reino de Deus nas suas mãos. Essas pessoas que entenderam o reino, essas pessoas que entenderam que foram chamados para fora, as portas do inferno não prevalecem contra elas. Sabe por que a igreja não está vencendo nos dias de hoje? Porque nós não estamos vivendo o reino de Deus nos dias de hoje. É muito fácil. Essa palavra eclesia aqui não tinha nada a ver com religião. Preste atenção. A palavra eclesia não tinha nada a ver com religião. Tinha a ver com governo. Jesus nos chamou para governar. Ele nos chamou para estabelecer leis. É por isso que os apóstolos entenderam, lembra que eu falei? Eles entenderam tanto que eram eclesia, que eles começaram a estabelecer leis e princípios pelo qual nós devemos viver no reino de Deus. Não tem nada a ver com religião. Jesus me chamou eclesia, tirado para fora. Para fazer o quê? Para chutar a porta de Satanás. Mas tem muitos chutando e Satanás tem pegado eles, dando uma surra neles. Porque não tem vivido princípios do reino. Se eu não amo, se eu não perdoo, se eu não ando com meu irmão, se eu não dou a outra face, se eu não sou generoso, e eu estou apenas citando alguns aqui, se eu não estou vivendo a cultura do reino, eu não posso ter autoridade do reino. Se eu não estou vivendo a cultura do reino, eu não posso me chamar de eclesia. Se eu não estou vivendo a autoridade do reino, eu não posso dizer que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Se eu não estou vivendo a autoridade e cultura do reino, não adianta eu querer ligar e desligar que não vai ter autoridade nenhuma espiritual. Fica de pé comigo, por favor. Jesus falou assim: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele veio trazer uma confusão nos reinos da terra e estabelecer um reino espiritual. Eu vou falar um pouquinho sobre as chaves, talvez na semana que vem. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Como nós temos vivido o reino de Deus? Será que este momento que nós temos aqui, na verdade, alguns têm até abandonado este momento, né? Alguns têm até abandonado a congregação dos santos. Jesus falou: eu vou tirar um grupo para fora. A eclesia é um grupo de legislação. Eu vou tirar esse grupo para fora. Ele não falou: eu vou tirar uma pessoa. Ele não falou: eu vou tirar Pedro somente. Eu não vou tirar apenas Tiago nem João. Não, eu vou tirar um grupo. Porque tudo no reino de Deus é no coletivo. Não existe individualismo no reino de Deus. Jesus falou: eu vou tirar esse grupo para fora, vou dar autoridade para eles, e as portas do inferno não prevalecerão.
enquanto nós não aprendemos a viver os princípios do reino, as leis, a cultura do reino de Deus, nós não podemos querer exercer autoridade no reino. Pastor, mas o nome de Jesus tem autoridade? Sim, verdade. O nome de Jesus tem toda a autoridade, porque nenhum nome foi dado em cima no céu nem embaixo na terra pelo qual a salvação. O nome de Jesus tem toda a autoridade, mas não para todo mundo. O nome de Jesus não tem autoridade para aqueles que não vivem princípios. E se tiver autoridade, ele ainda pode. Se você está conseguindo usar o nome sem viver o reino, você pode correr uma grande chance, eu também, de chegar naquele dia e falar: olha, você profetizou em meu nome, você pregou em meu nome, você fez tudo, mas eu nunca vos conheci. O reino de Deus tem princípios, tem leis que nós devemos viver. Feche seus olhos, por favor. Eu não sei como você entrou hoje aqui. Self-righteous, justiça própria, às vezes querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, às vezes negando amor, negando compaixão, negando perdão. Mas Deus está dizendo: eu te chamei para um reino de amor, um reino de perdão, um reino de graça, um reino onde você dá outra face e anda uma milha a mais. Eu te chamei para um reino onde você leva o dano por amor do meu nome. Eu te chamei para um reino onde você dá uma segunda chance para as pessoas. Eu te chamei para um reino onde você não julga ninguém apenas por um ato, mas você ama a pessoa com a intenção de restaurá-la. Eu te chamei para um reino que espelha o caráter do rei. Neste reino, sim, nós somos embaixadores, sim, nós somos parte da família real, mas nós nunca deixamos de ser servos. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.